Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento, programação orientada a objetos, elaborado pelo PET Computação, daremos continuidade às nossas aulas extras desse finalzinho, certo? Dessa trilha de conhecimento, só faltam mais 2 aulas para finalizarmos. E na aula de hoje iremos dar continuidade ao assunto que iniciamos na aula anterior, certo? O assunto de exceções, falando um pouquinho sobre propagação de exceções. Nós propagamos uma exceção, pessoal, quando nós queremos que um determinado erro seja tratado num nível mais apropriado da aplicação. Porque existem situações em que, vamos supor, existe um método que chama uma outra função, só que ele já passa para essa função um objeto defeituoso. E acontece um erro dentro dessa função que é chamada. Só que não faz sentido tratar esse erro nessa função que foi chamada, porque o erro se iniciou na camada de cima, ou seja, na função que a chamou. Logo, é necessário propagar esse erro, essa exceção, certo? Dessa função que foi chamada para a função que a chamou e tratar esse erro dentro dessa função, certo? Para fazer essa propagação de exceções, a gente utiliza uma palavra especial que é o throws. No exemplo da aula anterior que nós mostramos, nós utilizamos essas palavras e eu disse o quê? Não se preocupem que eu irei explicar do que elas se tratam. E é exatamente isso. O throws ele permite propagar essa exceção para um nível que seja ideal ser tratada, certo? Vamos voltar lá naquele código e eu quero mostrar para vocês os locais em que ele foi chamado e como ele é chamado, certo? O throws. Bem, gente, aqui na nossa classe, certo? No nosso exemplo, se vocês não estão habituados com esse exemplo, eu recomendo assistir a aula anterior, certo? Eu não vou reexplicá-lo. Mas aqui, na nossa classe teste exceção, tem duas situações, deixa eu ver se não tem mais, só tem essas duas, em que eu propago uma exceção. E como é que a gente propaga? Na assinatura do método, eu coloco a palavra throws e digito o nome da exceção que eu estou querendo propagar. Nesse caso aqui, eu estou propagando uma exception, mas eu poderia propagar também uma runtime exception. Eu poderia botar aqui, runtime exception, certo? E propagar essa exceção, essa runtime exception. Só que, obviamente, você tem que propagar a exceção que está sendo emitida, certo? Não faz sentido. Por exemplo, eu estou propagando uma runtime exception, sendo que aqui está sendo emitido um exception. Ele não vai propagar e a ideia ela já dá até um erro, certo? Beleza. E aqui é outro lugar em que eu também propago essa exceção. Certo, gente? Entendido? Isso é programação de alto nível, gente. Vocês entender onde uma exceção deve ser tratada, isso é programação de altíssimo nível. Agora, em relação a lançar uma exceção. O lançamento de exceções permitem interromper o fluxo da execução de uma função, de uma classe, que não faz sentido continuar sem um processamento que lançou a exceção, certo? Ou seja, foi gerado um estado inválido e devido a esse estado inválido foi lançado uma exceção, certo? Vamos lá. Eu tenho um objeto, esse objeto chegou em um estado inválido. Vamos dizer que tu tem uma classe, carro, e a velocidade de carro ficou negativa. Isso é um estado inválido. Não faz sentido um carro com a velocidade negativa. Então, tu interrompe a execução lançando uma exceção. Porque não faz sentido tu continuar, certo? E esse lançamento de exceção ele é importantíssimo porque tu indica que um erro ocorreu. E como é que a gente faz para lançar uma exceção? É bem simples, gente. A gente faz throw new, o nome da exceção e parâmetros caso aquela exceção deseje ou precise ou você ache conveniente adicionar. O desejar que eu estou dizendo é porque você pode desejar adicionar, não. Tem exceções em que ela tem mais de um construtor. Então, tu pode escolher qual construtor tu vai chamar. Então, dependendo do teu desejo, da tua necessidade, tu pode escolher o construtor necessário.
Vamos voltar de novo lá no código para que eu possa mostrar para vocês. Por exemplo, nesse... gente, importante. Não confunda o throw de lançar uma exceção com throws de propagar uma exceção. Para lançar uma exceção, nós temos aqui na linha 17, como é que a gente faz? Throw, new e o nome da exceção, exception. Nesse caso, eu poderia lançar qualquer outro tipo de exceção. Poderia lançar, por exemplo, uma runtime exception. Certo? Eu poderia lançar, por exemplo, uma null point exception, que ocorre quando tu tem uma referência a um ponteiro nulo, certo? Então, bastante simples, gente. Por exemplo, deixa eu voltar para o código que estava antes, e eu quero mostrar para vocês aqui. Por exemplo, essa função, esse método que eu criei aqui, lança exceção 4. Eu poderia ter algum processamento aqui, certo? E esse processamento me geraria um estado inválido, e devido a esse estado inválido, eu lançaria essa exceção, runtime exception, certo? Basicamente a ideia é essa, gente. É para que quando o teu código, no caso, né, identifique que um estado inválido foi alcançado, dependendo da lógica do teu negócio, você, como programador, possa lançar uma exceção. Agora, em relação à criação de exceções personalizadas. No código anterior, certo? No exemplo anterior que eu mostrei para vocês, não tinha nenhuma criação de exceções, porque eu quero mostrar de fato como é que se cria nesta aula. E é algo relativamente simples, gente. Agora vocês devem estar se perguntando, por que eu vou criar uma exceção? Existem inúmeros benefícios que viabiliza a criação da exceção. Como, por exemplo, especificar o erro que ocorreu no contexto da aplicação desenvolvida. Vamos dizer que tu está numa classe de acesso a dados, certo? Normalmente as exceções que ocorrem lá são SQL exception. São exceções geradas pelo SQL. Só que não faz sentido tu propagar essa exceção para níveis mais de cima, porque é uma exceção de baixo nível. Então, o que é que tu faz? Tu cria uma exceção personalizada, por exemplo, database exception, a qual captura a exceção SQL exception e lança a exceção database exception que tu criou, com uma mensagem de erro mais adequada. Isso é programação de alto nível, gente, vocês entenderem isso. Se vocês não estão entendendo, revejam o vídeo 1, 2, 3, enfim, quantas vezes vocês acharem necessário. Como não é o objetivo deste curso, eu não vou mostrar um código mais avançado para vocês, utilizando essas práticas de tratamento de exceções em camada de acesso a dados, certo? Quem sabe num curso futuro a gente pode fazer, certo? Um curso ensinando vocês a fazer acesso, um CRUD utilizando Java, mas enfim. Neste curso, nós só iremos mostrar para vocês como é que cria uma exceção personalizada, certo? Mas enfim, dando continuidade. Além disso, criação de exceção faz com que tu gere um código mais organizado, porque o teu código vai ter sentido. E legibilidade, obviamente, certo? Só que existe um detalhe, gente. Uma exceção personalizada ela só deve ser criada se as exceções padrão já existentes não atenderem a um problema específico que está sendo tratado. Existem muitas situações em que já existe uma exceção para tratar aquele teu problema. Mais tarde eu vou mostrar para vocês a documentação do Java, que existe as exceções, certo? As superclasses, a exception, a runtime exception, e existem as subclasses dessas exceções, a null point exception, entre outras que vocês podem, a IO exception também, certo? Que vocês podem utilizar dependendo do contexto em que vocês estão tratando, certo? Mas sem mais delongas, vamos mostrar como é que cria uma exceção. É bastante simples, gente. Eu vou vir aqui no meu Eclipse, certo? Eu vou criar aqui com o botão direito uma nova classe, certo? E eu vou dar o nome para essa classe, eu vou chamar de DBException, já que a gente já abordou sobre isso, exceção de banco de dados. Deixa eu só carregar, eu vou aumentar só um pouquinho mais a letra, pode ser que esteja pequeno para vocês. Pronto, como é que eu crio uma exceção personalizada? Uma exceção basicamente é uma classe.
Então, eu crio uma classe e eu faço essa classe herdar ou da exception ou da runtime exception. Então, eu faço um extends, como a gente aprendeu lá nas aulas de herança, certo? E agora você deve se questionar, essa tua exceção, ela deve ser obrigada a ser tratada ou tu pode propagá-la? Se tu puder propagá-la, tu pode adicionar um runtime exception. Agora, se tu não puder propagá-la, tu tem que tratá-la, tu pode adicionar um exception. Normalmente, em DB exception, eu prefiro propagar, então eu boto uma runtime exception. Aí vocês vão dizer, mas tu não disse que a runtime exception geralmente são aquelas exceções geradas por erros de lógica e tudo mais. Sim, exatamente. Por isso que eu estou fazendo uma DB exception herdada runtime exception. Porque quando é gerado, normalmente, erros na classe de acesso a dados, por exemplo, digamos que o usuário informou um ID inválido e por causa disso foi gerado um erro na classe de acesso a dados. Tu gera uma runtime exception, porque ali foi um erro de lógica, um erro, vamos dizer assim, não um erro de lógica, né, mas um erro do usuário. Geralmente, quando é erros de usuário, eu prefiro utilizar o runtime exception. Aí, se for algum erro do próprio SQL, eu prefiro fazer com que herde do exception, obrigando o programador a tratar aquela exceção, certo? Mas, como eu disse, não é um curso mais avançado, vamos ficar só por essa explicação básica. Então, eu tenho minha classe DBException, faço ela herdar o da exception runtime exception, e eu crio o construtor, certo? Como a gente já aprendeu, public DBException. Pronto, a nossa exceção foi criada, gente. Só que tá faltando um detalhe. A gente tem que fazer o super, certo? Para que ela possa chamar o construtor da superclasse. Aí vamos dizer que a tua classe ela precisa receber uma mensagem personalizada. Vamos dizer que a mensagem não foi possível processar os dados de formulário, porque o usuário forneceu um campo inválido, ou então campo inválido, enfim, a mensagem que tu achar necessário. A gente colocar um string aqui como parâmetro de construtor, certo? O string msg, e passar esse string como parâmetro do super, certo? Com isso, tu tem uma seção personalizada. E aí, tu pode lançar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar a minha classe de teste que eu criei para vocês. Eu vou lançar aqui, ó, nesse getValue. Eu vou apagar esse antes do return. Eu vou fazer um throw. Vamos lançar uma exceção. New, como é o nome da exceção que a gente criou? DBException. Perdão, eu digitei errado. Exception. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Só que ela recebe uma mensagem. Então, vamos colocar aqui. Erro ao recuperar a variável. Agora eu tenho que fazer o import, certo? Deixa só eu fazer o import aqui. Deixa eu fazer o import dessa exceção. Perdão, gente, é porque faltou colocar a exceção dentro de um pacote. Então, deixa eu pegar esse e colocar a exceção dentro do pacote, certo? E eu vou chamar esse pacote de exception, porque senão eu não consigo importá-la. Deixa eu colocar aqui. Em tempo real, hein, gente? Pronto, já está dentro do pacote e agora eu consigo importá-la aqui, certo? Pronto. Eu vou tirar esse aqui, que ele está dando um errinho, porque como eu estou lançando a sessão, ele não consegue finalizar o processamento, certo? E aí eu vou chamar aqui na minha classe o te.get que foi onde a gente lançou a exceção. E eu vou executar, certo? Deixa eu só puxar para o lado para que vocês possam ver. E aqui, ó, se vocês perceberem, olha a exceção que o Java lançou. DBException. E olha a mensagem. Erro é recuperar a variável. Foi exatamente a exceção que a gente criou, gente. Perceba como é simples criar uma exceção. Aí, obviamente, dependendo da tua situação, tu pode personalizar essa exceção da forma que tu achar necessário, certo? Sim, aí dando continuidade, né, eu mencionei que já existem algumas exceções que o Java incorpora e você pode utilizar dependendo do contexto que tu está tratando. Eu vou mostrar algumas, certo? Deixa eu sair da minha apresentação.
Aqui eu estou na documentação do Java, deixa eu só aumentar a tela para vocês. E perceba, aqui é a Runtime Exception. Quais são as subclasses? Ó, eu tenho uma Annotation Type Mismatch Exception, Arithmetic Exception, deixa eu ver se eu acho aqui, Range Exception, Null Point Exception, certo? Existem inúmeras. Aqui na Exception eu tenho... Cadê o... Deixa eu ver se eu acho aqui uma conhecida. Aqui, ó, o Clone Not Support Exception. Eu tenho o Data Type Configuration Exception. Enfim, existem inúmeras. Então, se nenhuma dessas... essa que é a Exception que eu mencionei para vocês aqui. Se nenhuma dessas exceções atenderem à sua necessidade, aí vocês vão para a linha de criar uma exceção personalizada, certo? Deixa eu voltar para a minha apresentação, certo? Dando continuidade, criação de exceções personalizadas, como eu já mencionei, deve dar da exception runtime exception. Se for necessária a possibilidade de uma mensagem personalizada, deve utilizar o supper no construtor, como eu já mostrei também para vocês. Certo, gente? Então é isso, a nossa última aula de exceções. Faltam só mais 2 aulas para a gente finalizar essa trilha de conhecimento. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem, deixem um like, comentem, divulguem para os seus amigos. E é isso, gente. Tchau, tchau e obrigado.